Tela branca. Em letras pretas, 5º Seminário do Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, NIPS, Fiocruz e Unifase, 5 e 6 de julho. Transmissão no canal do YouTube da Vídeo Saúde. Comunicação participativa e inclusiva na ciência, 6 de julho, 10h30 às 11h30. Encerramento, 6 de julho, 11h30. Fundo preto em letras brancas. As manifestações expressas nos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões, crenças ou pontos de vista de seus autores e autoras, e não necessariamente a posição institucional do ICICT Fiocruz. Cerimonialista, Daniele Novaes. Daniele é uma mulher branca de cabelos lisos, curtos na altura dos ombros, olhos pequenos, nariz médio e lábios delicados. Usa um batom rosa. Bom dia a todos, a todas e todes. Voltamos para o último dia de apresentações do 5º Seminário do Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, NIPS, que faz parte de um acordo de colaboração entre o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, ICICT, e a Unifase. Este evento marca o lançamento acadêmico do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, SISDEF, projeto financiado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pelo NIPS. Contamos com a presença de especialistas de diferentes áreas para tratar da importância da informação e da acessibilidade como estratégias de equidade e inclusão social. Também gostaríamos de avisar que o espaço do chat e os comentários estão temporariamente desativados, por medida de cautela em observância à legislação eleitoral. A suspensão permanecerá até o final do primeiro ou segundo turno das eleições gerais, se for o caso. Durante esse período, os pedidos de informações poderão ser encaminhados para o e-mail nips@icict.fiocruz.br. Aproveito para convidar o público a ver e rever os debates realizados ontem, que estão disponíveis nos canais do YouTube da Vídeo Saúde Distribuidora e da Unifase. Passo agora a palavra para o José Carlos Xavier, mestre em Informação e Comunicação em Saúde pela Fiocruz. José Carlos atua como pesquisador na área da saúde pública, direcionada para a temática da deficiência, políticas públicas, informação e comunicação. José Carlos integra o NIPS e o grupo de trabalho do SISDEF, e hoje será o nosso mediador. José Carlos, por favor, aguarde a descrição ou faça sua autodescrição para depois iniciar sua fala. José Carlos é um homem branco, de cabelos grisalhos, sobrancelhas pretas e barbeado. Ele tem nariz médio e lábios delicados. Usa uma camisa azul marinho com listras brancas. Atrás dele, prateleiras com caixas, livros e outros objetos. Obrigado, Kelly. Bom dia a todos e todas. Nesta terceira mesa, vamos falar sobre comunicação participativa e inclusiva na ciência. Os convidados e convidadas compartilharão suas experiências de divulgação científica e vamos debater como tornar o conhecimento científico mais acessível e inclusivo. Cada um terá 10 minutos de fala e depois realizaremos um pequeno debate. Para convidados e convidadas, caso suas apresentações tenham slides com fotos ou imagens, pedimos que os descrevam ou solicite que a audiodescritora Kelly faça a descrição. Para iniciar as falas, chamo primeiro Maritza Bortoli, nutricionista pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Nutrição Humana Aplicada e doutora em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo. Trabalhou como assessora técnica do Ministério da Saúde no Departamento de Ciência e Tecnologia. Atualmente é pesquisadora científica 1, coordenadora do Núcleo de Evidências e diretora de Saúde 2 do Centro de Tecnologias de Saúde para o SUS São Paulo, no Instituto de Saúde de São Paulo. Por gentileza, Maritza, aguarde a descrição ou faça sua autodescrição e depois pode iniciar sua fala. Maritza Bortoli.
Maritza é uma mulher branca, de cabelos lisos, presos para trás, tem olhos pequenos, usa óculos, tem nariz médio e lábios finos, o rosto arredondado. Está em uma sala, atrás dela, vasos de planta. Olá, bom dia a todos, todas e todos. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz por poder participar desse 5º seminário. Gostaria de parabenizar a equipe organizadora e a equipe de apoio aqui que nós temos hoje. Eu tenho uma apresentação, vou tentar realmente manter esse horário, né, esse prazo dos 10 minutos. Se eu passar, eu peço que me informem para eu poder avançar, né? Eu tenho, a maioria dos meus slides são textos, e aqueles que tiverem figuras, eu vou pedir a Kelly que faça a audiodescrição. Eu fui convidada para falar sobre um tema que é muito caro e muito importante para mim, que faz parte da minha missão como pesquisadora e da missão institucional do lugar onde eu trabalho, que é o Instituto de Saúde, e que é falar sobre tradução do conhecimento e a importância do diálogo com gestores e atores sociais-chave. Acho que não dá para começar a falar sobre isso sem pontuar a importância do uso das evidências para informar a tomada de decisão. Muitas vezes, os processos decisórios, eles não são tão transparentes e nem sistemáticos, incluem diversos elementos, diversos atores-chave, diversas situações que os definem. Mas utilizar a evidência, incluir a evidência científica nesse processo, nos permite pensar de formas diferentes sobre os nossos problemas, como priorizá-los, e também as soluções que nós podemos optar por aderir para poder resolvê-los. Além disso, quando a gente utiliza evidências científicas, a gente consegue olhar para problemas que a gente não estava considerando, então conseguimos pautar problemas na agenda e também justificar algumas decisões que foram tomadas por outros motivos. É importante também ressaltar que as evidências científicas, elas entram nesse processo de tomada de decisão como um informe a esse processo. Eles não são determinantes, elas não são decisórias. O processo de tomada de decisão é múltiplo, é complexo, e a ideia aqui hoje é apresentar para vocês a possibilidade de utilizar as evidências científicas para informar a tomada de decisão. Ilustração. Um abismo separa um penhasco do outro. Ao lado esquerdo, um homem sorridente de paletó avista uma pilha de papéis na ponta do outro penhasco. Conforme a Kelly descreveu para a gente, não tem nenhum segredo, né? Não é novidade para a gente que existe esse abismo que separa as evidências científicas representadas por essa pilha de papel e os gestores, né, de saúde, as pessoas que tomam a decisão e que vão aí decidir por práticas nos serviços, por políticas de saúde. São diversos os motivos que separam esses dois atores, né? Então, a falta da divulgação científica por meios que sejam mais próximos da gestão, a falta da gestão entender a importância da pesquisa, haver uma desconfiança entre pesquisadores e gestores por um não entender necessariamente o que o outro está fazendo de questionamento, que está perguntando. Hoje a gente enfrenta um outro problema que, além já da dificuldade de acessar evidências científicas, o gestor está envolvido num fenômeno que nós chamamos de infodemia, que é uma abundância de informações que dificultam o acesso às evidências científicas. Essas informações às vezes são corretas, às vezes não, às vezes disseminadas pela mídia, pelas redes sociais, e que impedem aí a checagem de todas essas informações e também o acesso a orientações, a dados confiáveis que venham de evidências científicas, de estudos, de pesquisas. Ilustração. Uma ponte amarela liga um penhasco ao outro, abaixo o texto. Tradução do conhecimento. Então, voltando àquela primeira descrição do nosso abismo, como a gente reduz essa lacuna, esse espaço entre o gestor que pode tomar decisão
que está tomando decisão, que está resolvendo, né, as questões de políticas de saúde, políticas sociais e as evidências científicas. E isso nós chamamos de um processo de tradução do conhecimento, e no nosso meio é muito conhecido como criar as pontes. Por isso eu escolhi essa representação. A tradução do conhecimento, ela não é simplesmente fazer uma ressignificação do conteúdo do que está escrito para uma linguagem mais simples. A tradução do conhecimento, ela é mais complexa, é um processo dinâmico, é interativo, e ele inclui alguns passos. A síntese, que não é também simplesmente fazer um resumo, né, mas é um processo de contextualizar evidências para que elas possam servir para quem as vai utilizar. Inclui disseminação, quer dizer, conhecer meu público-alvo, poder olhar para o que ele realmente precisa, como ele precisa que essa informação chegue até ele, qual a linguagem que deve ser customizada para essa informação, aplicação ética desse conhecimento e intercâmbio. E a finalidade de melhorar, de fazer os processos de tradução do conhecimento é melhorar a saúde e as condições de vida da população, oferecendo produtos e serviços que sejam mais efetivos e pensando no intercâmbio, que se refere à interação entre os pesquisadores, entre os gestores e outros atores sociais, que vão contribuir aí nesse processo para que se estabeleça uma aprendizagem mútua e que possa ser realmente estabelecida uma colaboração para tentar a resolução dos problemas que foram priorizados, né? E quem são atores sociais? Quando a gente fala da importância desses atores-chave, desses atores sociais, nós temos que pensar quem são essas pessoas ou essas instituições. Então, nós consideramos atores sociais quaisquer pessoas que tenham conhecimento de um problema ou de um tema específico, né? Que possam contextualizar esse problema, contextualizar esse tema, e que tenham chegado nesse conhecimento por meio da sua experiência pessoal. Eles podem conhecer melhor esse tema por meio também de acessar pesquisas, mas atores sociais normalmente são aquelas pessoas que estão envolvidas, né, no problema que a gente está tentando resolver. E também são entidades ou instituições, nós consideramos também como atores sociais, aquelas entidades ou instituições públicas ou privadas, ou representantes sociais do Sistema Único de Saúde, por exemplo, dentro da área da saúde, que possam produzir ou guardar um conhecimento importante dentro desse processo decisório em saúde. Então, são pessoas, instituições e entidades que estão intimamente relacionadas a um tema específico e que têm um papel no processo de tomada de decisão. A importância desses atores sociais-chave nesse processo da tomada de decisão, da tradução do conhecimento, é que nós temos que considerar que a produção e o uso das evidências científicas faz parte da nossa vida, da vida de qualquer cidadão. E por esse motivo, todos nós podemos e devemos participar do processo de geração das evidências, de produção do conhecimento, que vai ser utilizado na formulação de políticas públicas. Temos que entender que a evidência da pesquisa, a evidência científica, é uma fonte de informação que apoia esse processo de tomada de decisão, e que aquelas pessoas que conhecem o tema, então, nossos atores sociais, podem agregar um valor significativo a esses processos. Isso quer dizer o quê? Que é quando eu consigo aliar a evidência científica vinda das pesquisas, vinda dos estudos, com a experiência e com o conhecimento adquirido durante a vida ou no seu trabalho, nos seus processos sociais, desses atores sociais. Então, a importância desse diálogo, ele se dá porque eu não olho somente para a pesquisa ou somente para a informação de atores-chave. Eu vou olhar para os dois em conjunto. E nós sabemos que muitos atores sociais podem e devem agir para abordar essas questões que são prioritárias, porque eles tendo conhecimento, eles tendo experiência, né, adquirida na vida, no seu ambiente social, no seu ambiente de trabalho,
eles podem pontuar, eles podem apontar prioridades, eles podem apontar também processos de apoio à solução de problemas. Não, isso não precisa e não deve ficar somente na mão dos formuladores de política, das pessoas que tomam a decisão. Então, a importância do diálogo com esses atores sociais, considerando os processos de tradução do conhecimento, é fazer a consideração unida das evidências científicas advindas dos estudos, da experiência desses atores sociais, para melhor informar as pessoas que tomam a decisão. Para isso, nós precisamos, obviamente, mapear os atores sociais, quem são essas pessoas, como elas estão envolvidas diretamente com o problema e com as soluções que esse problema pode ter a partir de evidências científicas, estabelecer qual o papel de cada ator social no processo, então, se vai participar da pesquisa, se vai participar do processo de priorização de um tema, da formulação de política ou da utilização do conhecimento. Precisamos escolher métodos que possibilitem esse intercâmbio. Dentro dos processos de tradução do conhecimento, temos utilizado muitos diálogos deliberativos, que são espaços de intercâmbio, de troca mesmo, onde nós podemos ouvir as experiências, o conhecimento tácito dos atores sociais, para poder trabalhar o que vem desses atores sociais junto com as evidências que são produzidas. Também utilizamos painéis de cidadãos, participação desses atores sociais em pesquisas, consultas, e precisamos promover o engajamento dos atores sociais, fazer essas pessoas que não necessariamente são íntimas de processos de pesquisa científica, que consigam se enxergar participantes e consigam se enxergar atuantes dentro desses processos, porque nós sabemos que quando as pessoas que vão usar o conhecimento científico estão mais envolvidos na pesquisa e nos seus processos, existe uma maior tendência da busca por soluções ser mais focada, porque vai ouvir também aquelas pessoas que estão na frente, na linha de frente, por exemplo, lidando com o problema. Então, eu tenho uma possibilidade melhor de fazer uma busca mais direcionada para um problema muito mais específico. E dessa forma, quando eu trago respostas e resoluções que são mais direcionados para esse problema e que consideram esses atores sociais, existe uma maior possibilidade do resultado da pesquisa científica ser utilizado nos processos de tomada de decisão. Quando esses atores sociais estão bem representados, eles têm um papel fundamental nesse processo de tomada de decisão. Por isso, a gente precisa mapear cuidadosamente quem são essas pessoas que vão estar participando desse processo. Porque esses atores sociais podem apoiar e fortalecer a implementação de programas, a implementação de políticas, e aí também trazer uma outra questão que é fundamental e muito importante, que é ter um olhar para a promoção da equidade. A gente sabe que as pessoas, quando começam a se envolver em atividades de compartilhamento do conhecimento, elas começam a desenvolver um grau de conforto maior com novos comportamentos. E esse engajamento, trazer essas pessoas, né, essa ação de buscar essas pessoas e trazer elas para esse movimento do uso das evidências científicas para apoiar os processos de tomada de decisão, eles vão, depois, no futuro, apoiar uma mudança de cultura, uma mudança de atitude. E eu acho que isso é a mensagem que eu queria mesmo deixar para vocês, que a importância é a gente começar, como atores sociais, a participar desses processos decisórios e a entender a importância das evidências científicas e o uso das evidências para informação dos processos de tomada de decisão. Eu me despeço momentaneamente, espero que nós tenhamos tempo para conversar depois da nossa mesa. Eu deixo o meu e-mail, é maritza@isaude.sp.gov.br, caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês queiram conversar comigo. Muito obrigada. José Carlos. Muito obrigado, Maritza. Excelente contribuição. Agora vamos chamar a Marina Maria, mestre em Comunicação, Informação e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz
e graduada em jornalismo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Marina é tecnologista em saúde pública na Fiocruz desde 2015 e atualmente é jornalista na seção de comunicação do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, CETICT e SICT Fiocruz. Coordena o grupo de trabalho sobre acessibilidade do SICT e integra a coordenação colegiada do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz. Atua com ênfase em pesquisa e no debate sobre acessibilidade, inclusão e diversidade na comunicação e saúde, assim como sobre equidade de gênero e raça. A partir dessas vivências, tem como área de interesse colaborar para o desenvolvimento de práticas comunicacionais mais inclusivas e acessíveis para a disseminação democrática de informação, reconhecendo o direito à comunicação e informação como direitos humanos. Por gentileza, Marina, aguarde a descrição ou faça a sua própria autodescrição e depois pode iniciar a sua fala. Obrigado. Marina é uma mulher negra, de cabelos cacheados, pretos na altura dos ombros. Tem os olhos pequenos, nariz médio e lábios finos. Ela usa uma camisa preta e está sentada em uma sala. Atrás dela, uma porta branca. Bom dia a todas, a todos, a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite feito pelo NIPS para estar nesse momento do 5º seminário. É um prazer, queria agradecer, assim, expressando aí, né, toda a minha admiração pelo trabalho que a Cristina Rabelais, que a Dani, enfim, tem realizado. Obrigada mesmo pela possibilidade de a gente seguir trocando. Também quero agradecer ao Gabriel e à Priscila, que estão aí fazendo a tradução para Libras, assim como a Kelly, nesse apoio da descrição. E qualquer coisa, gente, se eu estiver falando muito rápido, Gabriel, Priscila, por favor, sinalizem aqui no chat, tá bom? Para eu ficar mais atenta. Eu vou apresentar aqui um slide, deixa eu só compartilhar com vocês, um instantinho, para eu tentar seguir o tempo. Deixa eu agora colocar aqui no modo de exibição para vocês. Tá tudo certo? Acho que tá, né, gente? Qualquer coisa, Dani, você me avisa, tá? Se não tiver no modo exibição, mas eu acho que tá. Bom, quero agradecer também ao Zé Carlos, que já fez aí essa apresentação. Eu fui convidada, né, a estar hoje nesse momento com vocês para falar especificamente sobre uma publicação que nós lançamos pelo Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade do ICICT, chamada Orientações Gerais sobre Acessibilidade e Inclusão para profissionais de comunicação. Mas essa oportunidade é tão bem-vinda da gente poder estar trocando sobre comunicação participativa e inclusiva, que eu quero também discutir com vocês e trocar mais sobre o que é uma comunicação participativa e inclusiva, e por que nós, aqui na Fiocruz, estamos falando sobre isso, por que como instituição do Sistema Único de Saúde, a gente precisa falar sobre comunicação participativa e inclusiva nesse contexto da ciência. E aí, falando muito rapidamente, a gente está participando de um evento, né, que é articulado dentro da Fiocruz, dentro do ICICT. E o que é o ICICT? Né? Eu acho que é uma informação importante que talvez já tenha sido discutida ontem, né, mas eu acho que vale a gente registrar que o ICICT é o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, ele é da Fundação Oswaldo Cruz, ele atua nessa interface do ensino, da pesquisa e do serviço, com o objetivo de participar da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, desenvolver estratégias e executar ações de informação e comunicação no campo da ciência, tecnologia e inovação em saúde para atender às demandas do SUS e de outros órgãos governamentais e, sobretudo, a gente atua também para o fortalecimento do SUS e para promover melhores condições de vida e saúde para a nossa população. Então, é por isso que a gente está discutindo inclusão, comunicação inclusiva, porque o ICICT tem esse comprometimento em promover melhores condições de vida e saúde para a nossa população. Kelly, tem uma imagem. Abaixo, uma foto. Céu limpo, fachada do ICICT, um prédio com tijolos marrons, janelas e portas azuis. Deixa eu ver o que aconteceu, que travou aqui, gente. Opa, foi. Então, e aí, assim, o Zé Carlos já fez uma
uma contextualização, né, de quem sou eu, mas eu achei importante também dizer por que eu estou aqui nesse seminário falando sobre comunicação inclusiva e comunicação participativa. Assim, qual é esse meu lugar de fala? Eu tenho uma trajetória de formação, uma trajetória de militância, uma trajetória profissional que passa pela defesa da diversidade e dos direitos humanos, então por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês reflexões também sobre práticas pela diversidade na comunicação e na informação. Estudei na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, assim como tive a possibilidade de participar de um projeto de uma ONG chamada Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, que me apresentou a esse universo do direito à comunicação, do direito à inclusão, pensando nos desafios e nas questões que passam pelas especificidades das pessoas com deficiência. E conhecer a ONG Escola de Gente foi um divisor de águas nesse meu processo. Então, em 2002, quando eu era ainda jornalista, estudante de jornalismo na UERJ, como o Zé Carlos apresentou, eu tive essa possibilidade de ser apresentada à Escola de Gente, e o meu olhar, né, para esse lugar da comunicação, ele mudou completamente, entendendo que eu, como jornalista, tenho também a responsabilidade de promover práticas mais inclusivas na comunicação. Daí eu tive uma trajetória também passando por instituições, né, que discutem o direito à saúde, o direito à saúde em outras perspectivas, como a saúde sexual e reprodutiva, enfim, até eu fazer o meu mestrado aqui no ICICT, assim como me tornar servidora da Fiocruz. Em um momento, eu integrei o Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é uma instância vinculada à presidência da Fiocruz e que tem atuado para institucionalizar práticas pela acessibilidade na instituição, e eu também estou na coordenação colegiada do Comitê pela Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz, como o Zé Carlos apresentou. E, além disso, gente, por que eu também estou aqui, né, refletindo com vocês sobre inclusão? Porque eu sou mãe de Catarina e Martim, que são os meus filhos amados, enfim, crianças incríveis que, como revolução que foram para a minha vida, me inseriram ainda mais nesse compromisso por buscar um mundo mais inclusivo, entendendo a inclusão como essa possibilidade de valorizar a diversidade. E aí, assim, eu coloquei aqui um trecho de uma música que é muito especial para mim, que é uma música do Milton Nascimento, e que diz, né, pois não posso, não devo. Eu estou com uma dificuldade de visualizar aqui o trecho da fala, mas essa música diz que a gente não pode aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. Então, enquanto a gente tiver discriminação e exclusão, a gente precisa se posicionar no sentido de enfrentar essas desigualdades. Então, estou aqui também por esse motivo. Abaixo do texto, 2 fotos. A primeira, Marina com os filhos. Na segunda, Marina com um grupo de mulheres. Elas seguram uma faixa, onde se lê Mães e Crias na luta pela legalização do aborto. Vamos lá. E aí a proposta assim, é compartilhar algumas reflexões com vocês, provocações, observações a partir desses meus lugares de fala, a partir dessa oportunidade que eu tive de pesquisar, né, pelo ICICT, no meu mestrado, essa discussão em torno dos direitos sociais e da inclusão. E aí eu coloquei aqui o nome da minha dissertação, que vocês podem também acessar, enfim, no ARCA, que é o repositório de conteúdos, né, de produções da Fiocruz. É também uma oportunidade da gente discutir, e eu falo isso também nesse meu lugar de mulher negra, de origem periférica, assim como de jornalista, agente da história, servidora pública, e como eu disse, é um compromisso também que eu tenho assumido como mãe da Catarina e do Martim. E aí, assim, eu acho que vale também dar uma contextualizada sobre o que a gente tem feito a partir do grupo de trabalho sobre acessibilidade do ICICT, que foi criado em 2015 na nossa unidade, com esse objetivo de desenvolver ações voltadas para o fortalecimento de práticas comunicacionais e informacionais mais acessíveis e inclusivas em saúde, em acordo com essa missão que nós temos, né, na nossa unidade, como eu inicialmente compartilhei com vocês, e pelos direitos das pessoas com deficiência. Então, desde novembro de 2015, nós nos institucionalizamos na nossa unidade, e a gente tem feito uma série de ações para fortalecer e para colaborar para a formação de práticas mais inclusivas e acessíveis no contexto da comunicação e da informação em saúde. Eu enumerei aqui uma série de eventos que nós realizamos, isso tudo também está documentado no site do próprio ICICT, eu não vou me estender em ler, mas a gente vem realizando, entendendo que essa articulação e a parceria com outros setores do ICICT
como o próprio Laboratório de Informação em Saúde, o NIPS, é o caminho que a gente tem para fortalecer essas práticas mais inclusivas e essa reflexão na Fiocruz. E aí, enfim, eu não vou também, como eu disse, não vou ler detalhadamente os eventos, mas, enfim, o que eu queria destacar e que tem a ver muito com o nosso momento de agora é que, em setembro de 2020, a gente lançou essa publicação, que eu comentei com vocês, chamada Orientações Gerais sobre Acessibilidade e Inclusão para Profissionais de Comunicação. Isso tudo inspirado no movimento que a gente tem feito no grupo de trabalho de acessibilidade, que é apoiar outros setores do ICICT, refletindo e também revendo as suas práticas. A gente começou a ser muito demandado sobre como aperfeiçoar e colaborar para práticas mais acessíveis nesse contexto da produção do conhecimento científico, da divulgação científica, e essa publicação, ela, na verdade, sistematiza orientações muito voltada para ser uma referência mesmo, para que pessoas da área da comunicação possam consultar sobre como garantir práticas mais inclusivas no seu cotidiano da comunicação. Essa publicação está disponível no Arca também, nesse repositório da Fiocruz, e eu queria destacar algumas coisas que constam nessa publicação, para a gente trocar um pouco. Eu vou passar aqui também adiante, né, mas eu queria também dizer que a gente está num movimento muito legal no ICICT, na tentativa de ampliar, né, essas possibilidades da gente colaborar para essas práticas mais acessíveis, e a gente tem realizado oficinas, a gente realizou nos últimos anos, né, uma oficina para discutir acessibilidade e inclusão na comunicação, acessibilidade e design. A gente também tem realizado alguns cursos, né, como o curso Trilhas da Inclusão, que a gente está fazendo agora, que é voltado para profissionais de saúde, para que eles revejam suas práticas, né, nesse sentido de garantir uma atenção mais inclusiva, né, no seu atendimento cotidiano para pessoas com deficiência. A gente tem realizado também um módulo específico chamado Comunicação, Informação e Acessibilidade, num curso de especialização vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, aqui da Fiocruz, e nesse momento a gente também está no momento de transição, deixando de ser GT Acessibilidade ICICT, na perspectiva da gente se tornar um fórum de acessibilidade e inclusão no ICICT, e tentando também fazer esse trabalho de uma forma mais intersetorial possível. E assim, né, o que é comunicação? Por que a gente fala tanto de comunicação, né? A comunicação, eu coloquei aqui um conceito proposto pelo autor Juan Bordenave, que eu acho que é muito interessante. Eu não estou conseguindo ler por conta de uma dificuldade que eu estou aqui com a exibição do textinho do Zoom, mas essa definição é muito importante na medida em que ela destaca que tudo comunica. E a comunicação ela é uma necessidade básica. E a comunicação é, acima de tudo, relação. Então, como somos seres humanos relacionais, estamos o tempo todo nos relacionando, a comunicação ela faz parte do nosso cotidiano. E aí, dentro do ICICT, a gente tem batido muito nessa tecla, né, do reconhecimento da comunicação como um direito humano fundamental. Um direito humano fundamental, inclusive para o direito humano à saúde. Então, assim, e está lá no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos essa defesa e esse reconhecimento da importância da comunicação. E aí, quando a gente pensa também nos princípios do SUS, isso só reforça a possibilidade e a necessidade de se pensar que essa comunicação seja também inclusiva e participativa. E aí, pensando nos princípios do SUS, a gente tem a universalidade, a integralidade, a equidade. E se a gente pensa numa comunicação pela universalidade, ela tem que garantir que ela seja um direito universal, ou seja, para qualquer pessoa. O que aponta também para a necessidade da acessibilidade, da escuta, da garantia de fala. E quando a gente pensa na comunicação associada à integralidade, ao princípio de integralidade, ela chama para a gente sobre o compromisso que a gente deve ter em articular essa comunicação de uma forma integral, sem fragmentá-la, ou seja, todos os processos, todas as relações que passam pela saúde, elas também envolvem comunicação, e isso tem que também pautar a nossa atuação. E por fim, assim, eu queria destacar que quando a gente pensa na comunicação em associação com o princípio da equidade, como Maritza também já falou, ela também nos convida a pensar que essa comunicação ela precisa reconhecer as diferenças nas condições de vida das pessoas para se garantir os direitos iguais. Os direitos são iguais, reconhecendo a diversidade das pessoas e as especificidades dos indivíduos e das demandas. E para quem quiser se aprofundar mais sobre essas discussões, eu convido vocês a lerem o livro Comunicação e
Saúde, das nossas companheiras aqui do ICICT, Janine Cardoso e Inesita Araújo. Então, assim, além disso, nós todos, todas, todes, somos agentes de comunicação. E isso implica, devota, uma responsabilidade nossa, nas nossas práticas, no que falamos, como comunicamos, como nos posicionamos, e isso também nos motiva a pensar no reconhecimento e na valorização dessa diversidade. E aí, assim, é possível fazer uma comunicação reconhecendo a diversidade das pessoas? E aí eu vou mostrar para vocês um card, Kelly, eu vou tomar a liberdade de descrever e qualquer coisa você fique à vontade para complementar, tá bom? Tudo bem. Mas eu queria mostrar para vocês esse card que foi publicado por uma instituição, em função do Dia Nacional da Ciência e do Dia do Pesquisador, que foi comemorado agora que é comemorado agora no mês de julho. Isso é uma edição de anos anteriores. Mas pensem bem nessa descrição dessa imagem. É um card com fundo azul, em que aparecem 3 pessoas, sendo 2 homens e uma mulher, 3 pessoas brancas, segurando vidrarias, né, vidrarias de laboratório, e como vocês podem ver, as pessoas pesquisadoras que são representadas aí são todas brancas, uma mulher loira, e, enfim, não tem pessoas com deficiência, não tem pessoas negras. Então, até que ponto essa comunicação, esse card, está sendo inclusivo do ponto de vista dessa diversidade? Isso daí a gente pode pensar em várias ações de comunicação institucional, como essa imagem que eu trago para vocês, que aí, nesse caso, mostra mulheres negras no corredor de uma maternidade na Baixada Fluminense, em Mesquita. E aí, nessa imagem que eu estou apresentando, o corredor tem alguns posts, né, algumas fotos de bebês, que são bebês brancos, e, ao mesmo tempo, a gente vê mulheres negras nesse corredor. Até que ponto essa comunicação institucional está dialogando com a realidade dessas mulheres negras que estão ali nessa maternidade? E aí a gente se questiona, essa comunicação, ela é inclusiva? Ela é participativa? A gente precisa rever essas práticas. E eu queria também mostrar para vocês essas imagens, essas 2 imagens que mostram práticas também relacionadas a pessoas com deficiência na comunicação. Uma é uma capa da revista Exame, em que apresenta, né, uma pessoa cega segurando o seu cão-guia. Essa pessoa tá usando um terno e óculos escuros. E a chamada da matéria está lá. Por que os economistas erram tanto, associando, né, esse errar tanto a uma pessoa cega? Essa capa foi veiculada numa revista, nessa revista Exame, e ela acaba, na verdade, reforçando um estigma e, ao mesmo tempo, associando a deficiência a algo negativo, a um erro. Ao mesmo tempo, a gente tem também essa chamada, que é uma matéria do jornal Estadão, que foi veiculado no site deles, e que tem lá o título Crianças Especiais e os Novos Desafios Trazidos pela Quarentena. E aí aparece uma criança numa aula de natação, juntamente com a professora, ou com sua mãe, provavelmente, é uma criança com síndrome de Down, e, mais uma vez, a gente vê o uso de uma expressão que é super questionável, do ponto de vista de uma comunicação inclusiva, respeitosa e que reconheça a diversidade, chamando uma criança com deficiência de criança especial, quando é uma expressão que é bem controversa e questionada na medida em que ela supervaloriza a condição da criança com deficiência. Tudo isso são exemplos de discussões que a gente apresenta nessa publicação com orientações gerais sobre acessibilidade e inclusão. Eu estou apresentando agora aqui a capa dessa publicação para vocês. É uma capa que tem um fundo branco e tem uns marcadores gráficos em formato de onda coloridos, e esse título, Orientações Gerais para Acessibilidade e Inclusão para Profissionais de Comunicação, que nós lançamos pelo GT Acessibilidade. E essa publicação, ela também tem o desafio de romper com um ciclo de invisibilidade. Eu estou apresentando para vocês agora um diagrama em que a gente vê uma tentativa de representação do que seria esse ciclo de invisibilidade quando a gente pensa no caso das pessoas com deficiência. É um diagrama proposto pela Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, que está disponível numa publicação chamada Manual sobre Desenvolvimento Inclusivo, e que vai dizer que as pessoas com deficiência, elas são invisibilizadas e são mantidas nas suas casas, logo, elas não são percebidas como parte da comunidade, como pessoas incluídas na comunidade e têm o acesso, né, a bens, direitos comprometido. Por sua vez, sem acesso a bens,
e direitos e serviços, elas não têm a inclusão e, por fim, elas seguem, né, submetidas a situações de discriminação e a falta de consciência da comunidade sobre a necessidade, sobre as suas demandas específicas. E esse ciclo ele vai se perpetuando. E nessa publicação, o que a gente quer fazer também, além de romper com esse ciclo de invisibilidade, chamar profissionais de comunicação para a importância de romper com esse ciclo, a gente apresenta também os marcos legais voltados para os direitos das pessoas com deficiência, mostrando que tudo que a gente está defendendo aqui, quando a gente fala em inclusão, está lá na nossa legislação. E, enfim, eu destaco alguns marcos legais numa linha do tempo, mas isso tudo está aprofundado na nossa publicação também. De tudo isso, assim, já para eu encerrar aqui, que eu estou avançando aqui no meu horário, o que a gente faz nessa publicação é defender a acessibilidade comunicacional como fundamental para a gente romper essas barreiras existentes entre as pessoas, e isso tudo com base, como eu disse, nos marcos legais que existem no nosso país, e nesse caso a gente se baseia no que diz a própria Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, reforçando as diferentes dimensões da acessibilidade, entre as quais a acessibilidade comunicacional. E uma coisa que é fundamental, gente, a gente só vai conseguir garantir uma comunicação efetivamente inclusiva, participativa, a ciência inclusiva e participativa, se a gente assegurar também a acessibilidade atitudinal, ou seja, a gente tem que rever a nossa referência e como que a gente vê as pessoas com deficiência e a diversidade humana. Será que realmente estamos reconhecendo pessoas com deficiência como parte dessa diversidade? E aí eu deixo um convite para que vocês acessem depois, eu estou exibindo aqui imagens, né, frames de 2 vídeos que fazem parte de uma série chamada Dê uma Ajudinha a Si Mesmo. Um material muito legal que traz a gente, que chama a gente para refletir sobre essas barreiras atitudinais que insistem em discriminar e excluir pessoas com deficiência. E aí, assim, eu já vou aqui avançando aqui, não vou ler tudo isso, mas como eu falei, assim, a gente se baseia, né, nesse entendimento de que a inclusão ela é irrestrita, ela é social, ela é cultural, ela é digital, ela é ampla na medida em que ela garante e reconhece a inserção incondicional de qualquer pessoa com e sem deficiência, e essa presença das pessoas com e sem deficiência juntas é que vai gerar profundas transformações e, ao mesmo tempo, a valorização da diversidade humana. E o que a gente apresenta também nessa publicação são reflexões sobre expressões e práticas mais inclusivas. Então, por exemplo, não devemos associar a deficiência à doença, a gente deve considerar um modelo biopsicossocial em vez do modelo biomédico quando a gente pensa na deficiência. A gente não deve, como eu falei, né, quando eu apresentei a imagem de uma matéria do jornal Estadão, a gente não deve superestimar pessoas com deficiência utilizando expressões como pessoas especiais, excepcionais. Basta dizer pessoas com deficiência. Enfim, são exemplos de algumas coisas que estão registradas como orientações na nossa publicação, que eu convido vocês a acessarem. Mas de tudo isso, assim, é importante a gente dizer que é fundamental o reconhecimento da diversidade humana como um valor. É importante a gente romper com padrões de normalidade das pessoas. É fundamental que a gente disponibilize formatos acessíveis nas nossas produções para a gente garantir comunicações mais inclusivas e participativas, como a gente está fazendo aqui nesse seminário. A gente não deve hierarquizar condições humanas, e, enfim, a gente está falando de diversidade, a gente não precisa falar em maioria ou minoria, somos todos, todas, todos diferentes. É isso, gente, eu quero convidar então vocês para que a gente siga construindo e buscando práticas comunicacionais mais inclusivas, para que uma ciência, né, para que a ciência seja de fato inclusiva. E mais do que uma comunicação acessível, essa comunicação ela precisa ser inclusiva, na medida em que, mais do que garantir os recursos de acessibilidade, a gente deve ter esse compromisso com a valorização da diversidade. E é isso, eu defendo, então, né, que a gente siga aí construindo práticas acessíveis, inclusivas na comunicação, participativas, interseccionais, plurais, antirracistas, anticapacitistas, pela equidade de gênero, pela diversidade sexual. E eu quero encerrar com essa fala, né, que na verdade é um trecho que está lá no livro
você é gente da Cláudia Werneck, que é diretora da ONG Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, e ela diz, né, que praticar a inclusão é adotar uma nova ética, inspirada na certeza de que a humanidade encontra infinitas formas de se manifestar, sobre as quais é impossível atribuir um valor mais ou menos humano. Nós vamos seguir pelo grupo de trabalho sobre acessibilidade do SICT, defendendo práticas comunicacionais e informacionais mais inclusivas, e contem conosco, todo mundo do NIPS, enfim, toda a Fiocruz, para que a gente siga nessa construção. Muito obrigada, eu deixo aqui meu e-mail, marina.maria@sict.fiocruz.br, caso alguém queira seguir aí comigo trocando, e é isso. Obrigada, gente. Desculpa aí avançar um pouquinho aí no meu tempo. José Carlos. Obrigado, Marina. Uma excelente participação, muito pertinente. Agora convido a Patrícia Boccolini para fazer a sua apresentação. Patrícia é pesquisadora do Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, UNIPS, professora adjunta da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Unifase, e pesquisadora colaboradora do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela desenvolve pesquisas e estudos sobre a avaliação de políticas públicas em saúde e sistemas de informação em saúde. Patrícia, se você quiser fazer a sua autodescrição, pode fazer agora, senão aguarda, por favor, a autodescrição da Kelly. Obrigado. Patrícia é uma mulher branca, de cabelos lisos, longos, olhos redondos, nariz médio e lábios finos, olhos arredondados. Atrás dela, em uma parede, 2 enfeites pendurados. Bom dia a todos, a todas, todes. Muito obrigada pelo convite, né, por participar, por ter a oportunidade de estar aqui. Obrigada pela apresentação do José Carlos. Foi uma feliz coincidência, estamos aqui. O José Carlos, além de sermos ambos de Niterói, nossos filhos estudam juntos na creche Fiocruz. Muito obrigado também pelo... Acho que vocês estão me ouvindo. Muito obrigada também pela Daniele, pela Cris, né, por também ter me convidado. Enfim, deixa eu só começar aqui, compartilhar a minha apresentação. Um minutinho. Deixa eu só botar aqui agora. Modo de apresentação. Bem, eu vou falar um pouco hoje sobre o Observe Infância, saúde da criança em dados, né? Essa ideia, né, de criar o Observe Infância, a gente já vinha pensando nele já há algum tempo, né, como uma estratégia de divulgação científica. Então, a gente já tinha alguns projetos que a gente estava coordenando, eu e outro coordenador do Observe Infância, que é o Cristiano. Então, a gente estava pensando como divulgar nesses nossos trabalhos, né? E então a gente pensou no Observa. Muitos dos nossos trabalhos são focados, né, em saúde infantil. Então, qual que seria, né, quem somos nós? Então, é uma iniciativa de divulgação científica para levar ao conhecimento da sociedade dados e informações sobre a saúde de crianças até 5 anos, né? Então, além de professora e pesquisadora de saúde pública, eu também sou mãe de uma criança de 4 anos, então isso também isso acaba também, né, nos impulsionando. Aqui a gente tem o logo do Observe Infância, né? O logo do Observe Infância, o O do Observe, ele forma como se fosse uma lupa, né? E dentro dessa lupa tem 2 crianças, né? Não sei se eu deixo para a Kelly descrever, se não tiver bom, é só complementar aqui, Kelly. E, né, dentro dessa lupa tem 2 crianças, um bebê e uma outra criança de mais ou menos 4, 5 anos, que é mais ou menos dentro do escopo do Observa. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Kelly? Não, tá certinho. Certinho? Então, tá bom. Então,
Então, quais seriam, né, os objetivos, né, do o que a gente estava pensando, né, quando criamos, né, o Observe Infância? Ampliar o acesso à informação qualificada, né, facilitar a compreensão sobre dados obtidos junto a sistemas de informações nacionais. Então, a gente já vem de alguns anos trabalhando com vários sistemas, como o sistema de informação de mortalidade, de nascidos vivos, de hospitalizações, mais recentemente com o sistema de informação do Programa Nacional do Programa Nacional de Imunizações, e pretendemos agora também trabalhar com o SISDEF, né? Então, enfim, e sempre pensando em facilitar a compreensão desses dados junto à sociedade, né? Divulgar, no caso aqui, divulgar e popularizar a ciência, né? O engajamento da sociedade e participação social em saúde. Trabalhar com essa questão da comunicação inclusiva também, porque acho que o pesquisador, muitas vezes, ele é muito voltado para a produção acadêmica, para a produção de artigos científicos. Isso é importante para o pesquisador também, mas acho que os nossos principais desafios aqui com o Observe Infância é produzir também, trabalhar essa questão da comunicação com a sociedade, né? Como que a gente passa o nosso conhecimento, dados, muitas vezes algumas estatísticas que possam ser complicadas, como que a população vai conseguir, vai ter acesso a isso e como que ela vai compreender esses números, né? Incluir mesmo a população, de uma forma geral, nesse mundo da ciência. E também fornecer dados, né, para tomada de decisões num contexto familiar e subsidiar políticas públicas de saúde baseadas em evidências. O Observe Infância, ele nasceu com alguns dos nossos projetos, né, dos coordenadores, mas a gente também tem como objetivo trazer informações de outras pesquisas, de outros pesquisadores em nível nacional. Então, outros inquéritos. Então, a gente não vai ficar centrado só nos nossos próprios projetos ou nas nossas participações em específico, né? Então, os projetos que a gente tem no momento, né, que é o papel das mídias sociais, programa Bolsa Família, atenção primária em saúde na cobertura vacinal em crianças menores de 5 anos, que é a Vaccin, o aleitamento materno no Brasil no modelo Matresse, BASES, que é informação e vigilância em aleitamento materno, o estudo multicêntrico de avaliação da norma brasileira da NBCAL, né, que é um nome gigante que tem aqui, deixa eu só jogar aqui para o lado para tentar ler. A avaliação da norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. O nome do estudo é Motinibcal. Mobilização de rede para proteção legal ao aleitamento materno, que é a Mobiliza NBCal, e, por fim, o nosso outro projeto também é o painel Monitora Covid-19. Então, a princípio, a gente tem, dentro do Observe Infância, esses projetos, né? O Observe Infância, acho que é importante pontuar que ele acabou de nascer, né? Ele tem um pouco mais de 3 meses, então ele é novinho ainda, então a gente está aprendendo muita coisa. Aqui eu vou deixar para a Kelly falar um pouco. Encartes de jornal. Globo. O Ministério da Saúde perde base de dados de canal de checagem para combater informações falsas. Abaixo, foto de um homem de máscara de proteção e paletó. Ministério da Saúde perde base de dados do canal de checagem para combater informações falsas. Em outro recorde, a foto de uma criança no colo da mãe sendo vacinada por um profissional da saúde. Brasil perde 2 crianças abaixo de 5 anos por dia para o Covid. Essas duas reportagens que estão aqui, que a Kelly acabou de descrever, foram os primeiros
as primeiras informações, né, das nossas pesquisas que chegaram na mídia. Na semana passada, né, do Brasil perde 2 crianças abaixo de 5 anos por dia para o coronavírus, foi a primeira grande presença que a gente teve, né, pautando a mídia, né, nessa divulgação dos nossos trabalhos. Essa foi na Folha de São Paulo, e esse outro aqui, que foi essa semana, sobre a perda de base de dados de canal de checagem para combater informações falsas, isso faz parte do vaccine. E aqui eu vou deixar também para a Kelly descrever. Ilustração. Uma porcentagem numera a quantidade de pessoas com sarampo. Sarampo no Brasil. Ilustração de um menino com um corpo manchado de pintinhas vermelhas e short amarelo. Em outra ilustração, mão feminina marca cruzinhas em um calendário. Em 2020 e 2021, o Brasil registrou uma média de 2 mortes diárias por Covid-19 entre crianças com menos de 5 anos. Esses 2 cards que a Kelly descreveu são cards do Observe Infância no nosso canal do Instagram. Então, a gente tem um canal no Instagram, no Twitter e no YouTube. A gente acredita que até ano que vem a gente vai ter uma página também junto ao ICICT, né? Então, a gente está caminhando para essa institucionalização, né, digamos assim, mas a gente está começando nas redes, né, tentando passar de forma de infográficos, né, aquilo que a gente vem produzindo. Então, aqui a gente tem, no primeiro card, né, como ela descreveu, como que está a questão da cobertura vacinal contra o sarampo no Brasil, né? A gente não está observando uma queda, e de uma forma em que a população consiga entender ali não só a gravidade do tema, mas também ter um acesso a essa informação também. E no outro, sobre as 2 mortes diárias por Covid, também com o card também com esse objetivo. Esse aqui foram ambos no canal do Instagram, e o próximo que eu vou mostrar, eu não sei se como eu acho que o próximo eu não preciso nem descrever, porque, ou talvez sim, acho que precisa sim, que esse é do Twitter. 2 postagens do Twitter. Na primeira, texto, em resposta a uma manifestação feita pela nossa coordenadora, POCO_Pati via LAI, o Ministério da Saúde afirmou que perdeu as informações do Saúde Sem Fake News depois do ataque cibernético que causou um apagão de dados da Covid-19 entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Na outra postagem, o do Observa Infância, crianças de 3 a 5 anos foram deixadas de lado na vacinação contra o coronavírus. Abaixo, foto de uma menina sendo vacinada. Crianças de 3 a 5 anos foram deixadas de lado na vacinação. Então, esse aqui é um exemplo dos nossos tweets, né? Como que a gente tem feito essa comunicação através do Twitter. E aqui eu mesmo posso falar que é o nosso canal do YouTube. Aqui tem um QR Code onde as pessoas que aproximarem o celular conseguem acessar o nosso canal do YouTube. A gente já tem alguns vídeos, né? E alguns vídeos, o vídeo da apresentação do canal e o primeiro vídeo do vaccine, eles estão com legenda. Então, a gente está caminhando também para legendar os demais. E eu acho que assim, a gente está começando agora. Então, acho que é importante, então, nossa parceria, né? Eu faço parte do NIPS, mas nossa parceria com o ICICT para a gente melhorar, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como, a gente coloca uma legenda no vídeo, mas melhorar o acesso às nossas pautas, né, de uma forma geral. Eu acho que eu acabei de ver a apresentação agora da Marina, acho que esse documento vai ser fundamental para a gente. Com certeza a gente vai entrar em contato com a Marina e continuar nossa parceria com o ICICT nesse sentido, de como que as nossas redes e as nossas postagens e a nossa divulgação científica ela possa se tornar mais inclusiva, né? Não apenas uma legenda. Então, o que mais que a gente
pode estar acrescentando. Acho que essa mesa aqui é fundamental para a gente discutir essa questão da comunicação inclusiva, da ciência inclusiva, porque senão a ciência fica aparecendo também muito daquela imagem que a Marina mostrou, que é uma imagem de são cientistas segurando vidros de laboratório, como se a ciência fosse algo que só fosse feita dentro no laboratório, uma coisa que parece ser inacessível, né, à população, como se a população não pudesse, de uma forma geral, ter acesso às informações, uma informação qualificada. A gente também está vivendo esse momento também de grande desinformação, né, muita informação e desinformação também. Então, onde que a gente consegue ter acesso a conteúdo seguro, baseado em informações, em evidências científicas, e como que isso vai ser feito de forma inclusiva, né? Então, acho que é o caminho, e acho que um dos desafios também do Observe Infância nesse caminho que ele há de trilhar, né? A nossa equipe, então, como eu falei, era o Cristiano é servidor do ICICT, o Ronaldo Alves também é coordenador, né, do Observe Infância, ele é pós-doc do ICICT. A gente também trabalha junto com a plataforma Ciência de Dados Aplicada em Saúde, que é do ICICT da Fiocruz. Com eles são responsáveis por todas as questões de análise de dados, das nossas bases, enfim, com todo esse apoio. E a Emídia, que é a nossa assessoria e que está trabalhando também com a gente, assessorando com as redes, fazendo os infográficos, enfim. Acho que esse documento da Marina vai interessar muito a eles. Enfim, então é isso tudo que... Essa aqui é muito obrigada, esse é meu e-mail, patricia.bocolini@yahoo.com.br. Muito obrigada. Deixa eu... José Agora eu tenho que ver. Carlos. Como é que eu faço para parar aqui de... Ver como é que eu faço para parar de compartilhar, gente? Parei? Agora foi, Zé Carlos, então tá. Obrigada. Bom, Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Eu espero que no final a gente tenha tempo para debater, mas vamos lá. Agora é a vez do Tuca. Pesquisador do NIPT, Tuca Munhoz é ativista em prol dos direitos humanos das pessoas com deficiência e consultor especializado em acessibilidade. Ele é realizador e entrevistador do programa Tuca Munhoz Convida, veiculado nas mídias da Organização de Cultura Judaica Unibis Cultural, e apresentador do ECOAR, Diálogos de Cidadania. Por favor, Tuca, eu peço que você aguarde a autodescrição ou então que faça a sua própria autodescrição. Um abraço, muito obrigado, boa palestra. Tuca é um homem branco, careca, de bigode e barba branca, olhos pequenos, nariz e lábios médios, veste uma camisa polo branca, atrás dele uma estante com livros e um quadro. Tuca está sorridente. Eu acho que quando a gente se descreve, a gente é mais bondoso consigo próprio. Enfim, eu só gostaria de complementar. Eu acho importante dizer que eu sou um homem com deficiência, eu tenho sequela de poliomielite e uso cadeira de rodas. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. E obrigado, Kelly. As imagens que aparecerão na minha apresentação serão descritas por mim mesmo, tá bom? Muito obrigado. Bom, vamos lá? Muito obrigado, é uma honra estar aqui, uma alegria estar aqui com todos vocês. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, fico feliz em estar mais uma vez aqui participando de
encontros, de discussões e de diálogos aqui pela Fiocruz. É uma grande alegria mesmo. Agradeço a todas as pessoas. Eu vou falar aqui, fazer um breve relato da nossa experiência com o nosso projeto aqui do Coração e de Comunicação, Ecoar Diálogos de Cidadania. Um relato de experiência de um projeto informativo e cultural para e sobre as pessoas com deficiência. Enfim, vamos lá, eu vou ser breve, nós estamos um pouquinho atrasados, então vou ser breve aí para a gente ter um tempinho de debate aí no final. Esse projeto ele foi idealizado e é implementado pelo NIPS, né, pelo nosso Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, que é vinculado à Fiocruz e à Unifase, e iniciamos esse projeto há alguns meses, em outubro de 21, e já estou aqui até pensando e sonhando nas comemorações de quando fizemos um ano de projeto. E temos aqui uma imagem que à direita temos uma imagem que representa 3 círculos, em cada um representa uma dessas áreas que é a identidade do NIPS, a informação, comunicação e cultura. E estamos também aí engajados nessa militância pela popularização do conhecimento. A nossa missão é fomentar a construção dialógica do conhecimento por meio de trocas, diálogos de saberes, experiências, denunciando e desconstruindo as barreiras de inclusão social. Aqui à direita, mais uma imagem com 3 ciclos, também com informação, comunicação e cultura, que tem como guarda-chuva sempre a acessibilidade, que é o nosso compromisso, enfim, o nosso grande compromisso com o nosso público e com nós mesmos, com o nosso projeto, que é a acessibilidade. Nosso objetivo está em construir conexões mais efetivas entre a sociedade e a academia, produzindo conteúdos que facilitem a apropriação pelo cidadão e fortaleça, né, todos os cidadãos, em especial as pessoas com deficiência e todas as pessoas que estão envolvidas nessa causa, na causa dos direitos humanos, com foco nas pessoas com deficiência, na construção da cidadania e, repito, na denúncia e na desconstrução de todas as barreiras que impedem a efetiva cidadania das pessoas com deficiência. Nós temos aqui como máxima, né, que o direito à comunicação é indissociável do direito à saúde. A comunicação só pode ser assim chamada em sua plenitude quando concebida e aplicada como redistribuição do poder de as pessoas se expressarem e serem levadas em consideração e terem seus espaços de participação respeitados. Nós temos aqui mais uma imagem, que são os princípios do SUS, e nessa imagem, nesse slide, temos à esquerda a logo do SUS, um quadrado azul, e em quadrados azuis os princípios doutrinários: universalização, a saúde como direito de todas as pessoas, integralidade, a integração de ações, equidade, diminuir a desigualdade, e os princípios organizativos: descentralização, hierarquização e participação. Desculpem aí pela engasgada. E destacamos em laranja os princípios de equidade e participação, por acreditarmos nessa comunicação democrática. Enfim, nós temos aqui uma charge que é de um ilustrador bastante conhecido no movimento de pessoas com deficiência, que é o Ricardo Ferraz, onde algumas pessoas com deficiência estão levantando um cartaz em comemoração aos 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Isso foi
quando a LBI comemorou 5 anos, foi comemorado 5 anos de existência da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, mas nós já estamos em 7 anos, na verdade, da Lei Brasileira de Inclusão. Mas nós quisemos usar essa charge, esse desenho, pela importância que ela tem nesse histórico do movimento. E, acima do cartaz, está escrito nada sobre nós sem nós, ou seja, nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. É importante também, eu gosto sempre de, ao lembrar dessa frase, falando sobre as questões, como eu falei anteriormente, da comunicação democrática, sempre lembrando que nós temos também, damos grande importância às questões de acessibilidade, e eu faço questão sempre de dizer que acessibilidade e democracia se aproximam muito, estão sempre juntas, têm que estar sempre juntas, pois são ambas condições indispensáveis para a participação de todas as pessoas. Democracia é participação, acessibilidade é participação também. E agora eu falo um pouquinho, rapidamente, sobre o nosso projeto, mais especificamente sobre o nosso projeto, ECOAR, Diálogos de Cidadania. E o formato desse programa é um formato de entrevistas. Eu sou o entrevistador, né, desse programa, e os participantes, os entrevistados, de modo geral, os programas são feitos com dois entrevistados, duas entrevistadas, enfim. Sempre pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, estudiosos, ativistas na área de direitos humanos, de cidadania, de saúde, os mais diversos temas sobre a questão dos direitos humanos, sempre com foco na afirmação dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Nós sempre temos também o Momento SISDEF, que é o nosso patrocinador. Colocamos sempre essa questão. O tempo aqui em São Paulo está muito seco. Aliás, eu estou em São Paulo, né? Acho que nós esquecemos de falar onde está cada um de nós. Eu estou aqui na cidade de São Paulo. E, aliás, aqui eu estou ouvindo um som, não sei se dá para vocês ouvirem, que é um som de helicóptero. E, normalmente, quando eu ouço esse som, é porque há alguma intervenção, infelizmente, policial na região aqui da Cracolândia, que eu moro perto. Enfim, coisas aqui do nosso cotidiano, desses tempos difíceis que vivemos. Bom, o nosso programa prima pela acessibilidade, nós temos sempre intérprete de Libras. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer aos nossos que estão aqui conosco. Agradecer também a Kelly. Desculpe, Kelly, eu esqueci do agradecimento. Enfim, e o nosso programa é transmitido pelos canais da Vídeo Saúde, do YouTube da Vídeo Saúde, distribuidora, e também da Unifase, nossa parceira. Nós temos aqui também a logo do SISDEF, composto por quatro pequenos desenhos em tons azuis, com um círculo branco no meio. Nosso programa, nós já tivemos 8 edições do nosso programa. Eu vou passar aqui rapidamente sobre 2 deles que eu achei bastante significativos, e eu tenho certeza que o ECOAR, Diálogos de Cidadania, é um programa com uma proposta, um conteúdo pioneiro, arrojado, provocador em termos dessas discussões no campo das pessoas com deficiência. Nós, por exemplo, realizamos um programa com discussões cujo tema foi masculinidade e pessoas com deficiência. Me desculpa. E nós tivemos uma situação bastante significativa, no sentido de que convidamos várias pessoas, estudiosos de masculinidade, mas quando a gente dizia que o tema era masculinidade e pessoas com deficiência, vários dos convidados declinaram do convite, achando que não estavam preparados ou não estavam aptos a fazer uma discussão de masculinidade e deficiência, o que foi ao nosso ver, exagerando ou não, né,
mas uma demonstração de capacitismo, de preconceito, de fato. Aliás, eu quero, como pelo menos duas colegas citaram a questão da maternidade, eu quero também citar a questão da maternidade. Eu tenho duas filhas, tenho muita alegria em ter essas meninas. Enfim, nós fizemos um outro programa que eu também faço questão de destacar, que foi um programa também pioneiro, não conheço, eu acompanho bastante as questões de comunicação, enfim, tudo que acontece em torno do movimento e de pessoas com deficiência e tal, e nós realizamos um programa sobre deficiência intelectual, entrevistando pessoas com deficiência intelectual, diretamente as pessoas com deficiência intelectual. E, em especial, tenho orgulho de dizer que pessoas com deficiência intelectual de regiões periféricas da cidade de São Paulo, atendidas pelo serviço público, enfim, um programa pioneiro e que nos trouxe bastante alegria em realizar, bastante satisfação, não só a nós e todos que participaram, direto ou indiretamente, da realização desse programa. Logo depois, no 8º programa, realizamos outro também bastante interessante, onde abordamos a questão da violência policial contra pessoas com deficiência e tivemos como convidados uma pessoa negra com deficiência e um coronel da Polícia Militar de São Paulo. Um programa que foi bastante duro, bastante difícil de conduzir, mas no qual tivemos muito sucesso e conseguimos provocar discussões bastante interessantes também. Tivemos já, nesses 8 programas, mais de 2.000 visualizações, o que nos dá muita alegria. Sabemos que o nosso programa está sendo bastante prestigiado, isso é muito caro para nós e nos traz bastante satisfação. E temos, para breve, novidades, vamos também ter podcast, vamos estar nas redes sociais e vamos crescer muito em termos dessa proposta de provocar e de levar diálogos de cidadania a todas as pessoas. Então, em breve, temos novidades. Aqui nós temos aí fotos de alguns participantes do programa e vamos seguir juntos aí pela democratização da ciência e em defesa dos direitos humanos de todas as pessoas. Eu agradeço bastante, tenho muita alegria em estar aqui com vocês, repito isso, e temos aqui o nosso e-mail também, ecoar.nips@gmail.com, e novamente agradeço, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. É com vocês, Zé. José Carlos. Bom, Tuca, te agradeço imensamente pela sua palavra aí e, com certeza, fechou com chave de ouro as participações de hoje. Aliás, eu quero agradecer aos participantes das mesas, né? A Maritza, a Marina, a Patrícia e a você, a Kelly também, ao Gabriel e a Priscila, e ao Léo, que está aí no backstage de todo o evento. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para aquele debate, né, que eu mencionei antes, porque já está avançado o horário e a gente precisa encerrar, né, dentro do que foi proposto inicialmente. E aí eu acho que cabe até, fica aquele desejo, né, aquele gostinho de um pouco mais, e por que não um 6º seminário, né, e voltarmos a falar aí sobre a acessibilidade, sobre a comunicação. Uma palavra, né, talvez, que eu tenha separado aqui, que pode ficar até como mote para pensarmos, é essa questão da acessibilidade atitudinal. Eu acho que talvez seja um bom ponto de início de reflexão. Então, gente, muito obrigado a todos e todas, aqueles que estão aqui até agora com a gente no canal da Vida e Saúde. E vamos, sem mais delongas, passar a palavra para a Cristina Rebelé, a nossa coordenadora do NIPS,
e para o Márcio Alves Crispim, diretor do Departamento de Gestão e Relações Interinstitucionais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para as considerações finais sobre esse evento. Passo primeiro a palavra ao Márcio, por gentileza, por favor, pode fazer a sua autodescrição, ou então aguardar que a nossa profissional faça para iniciar a sua fala. Muito obrigado a todos e todas. Márcio Crispim é um homem branco, de barba grisalha, rosto arredondado, sobrancelhas pretas, nariz médio, lábios finos. Está de paletó preto e gravata lilás. Bom dia a todos. Eu estou aqui em nome da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em nome do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para nós é uma grande honra ter participado desse projeto e dizer que o projeto, por ser uma fala de encerramento, dizer que o projeto não vai se acabar, e na realidade ele está apenas no seu início. A nossa ideia é que ele se expanda e que ele continue, que ele cresça. A gente vai estar discutindo, discutiremos hoje, no dia de hoje ainda, uma expansão dessa nossa ação. Então, é possível que a nossa ação ela se siga nos próximos anos, nos próximos 5 anos, para ser mais exato, e que ela, então, se estabeleça como uma ferramenta nacional de dados e informações da pessoa com deficiência, para a pessoa com deficiência e para os gestores públicos também. Então, o nosso próximo passo que a gente vai ter nos próximos 5 anos, a gente vai investir nas mídias digitais para a divulgação de informações sobre dados e informações da pessoa com deficiência, vamos investir em comunicação, vamos investir em capacitação de gestores, em técnicos e também da própria academia para entender os dados da pessoa com deficiência e as pesquisas que são feitas anualmente. Aqui eu faço um parêntese que esse ano nós também fechamos uma parceria com o IBGE e pela primeira vez na história nós vamos fazer uma PNAD contínua com um recorte da pessoa com deficiência. Então serão 211 mil domicílios, 3.565 cidades que vão estar recebendo recenseadores do IBGE para a PNAD contínua e com recorte da pessoa com deficiência, onde nós vamos poder ter dados dados sociais, ambientais, muito mais realísticos do que nós temos hoje, que a maioria dos dados que a gente tem da pessoa com deficiência ou eles provém de dados administrativos ou de pesquisas que não têm esse grau de envergadura. Também dizer, e essa pesquisa também logo que for pronta, ela também será incorporada ao SISDEF. Nós também investiremos na incorporação de novas bases de dados, aqui bases de dados administrativas. Esse ano a gente vai estar incorporando a base de dados do PPC, no futuro provavelmente a base de dados do Cadastro Único. Também incorporaremos a base de dados do Cadastro Inclusão, onde a gente vai somar todas as bases de dados existentes no governo federal ao nosso repositório Excel do SISDEF. Para que isso? Para que a pessoa com deficiência saiba onde estão seus dados, para que os pesquisadores, os gestores que forem fazer política na ponta conheçam a realidade da sua cidade a partir do SISDEF, para que o pesquisador que for fazer uma pesquisa também na ponta, ou for fazer uma pesquisa nacional, conheça a realidade a partir do SISDEF e nos entregue algo que seja inovador. Digo isso porque, recentemente, alguns pesquisadores vieram até a nossa secretaria, nós mostramos o SISDEF para eles, eles já viram algumas coisas que nós não tínhamos visto, por exemplo, sobre a questão do autismo e o crescimento dessa população em termos de escolares. Então, para nós já vai ser um tema de pesquisa e eles se desafiaram também como um tema de pesquisa. A outra possibilidade que a gente está iniciando a discussão é nós transformarmos também a Fiocruz, que já é esse centro de excelência em dados e informações, também no centro de excelência
em estudo, pesquisa e extensão. O que a gente quer dizer com isso? A gente está pensando ainda nisso, de começar uma parceria com a Fiocruz para desenvolvimento de cursos que sejam como alvo a avaliação biopsicossocial, indicadores e cadastro de inclusão. Então, a nossa ideia, a nossa meta, que a gente ainda vai traçar em conversas nos próximos dias, é que a gente tenha um mestrado profissional sobre avaliação biopsicossocial e sobre indicadores dentro da Fiocruz. Então, isso também seria o primeiro passo, tá? A gente está falando aqui sempre de primeiros passos, tornar também a Fiocruz como um centro de excelência também na produção de conhecimento sobre avaliação biopsicossocial. Como a própria convenção, no seu preâmbulo diz, a avaliação ela é dinâmica e ela está sempre em evolução, e a gente quer ser pioneiro na constatação e na pesquisa dessa evolução, e nós queremos ter essa parceria com a Fiocruz, ela perdure por muito tempo, para que a gente seja pioneiro realmente em termos de avaliação biopsicossocial. Essa é a nossa contribuição, a nossa grande contribuição enquanto secretaria para o debate, seja o debate do cadastro de inclusão, seja o debate da avaliação biopsicossocial, que é fomentar e trazer à tona, à luz, os dados da pessoa com deficiência, nos seus mais diversos atores, mais diversos formatos. Então, o projeto, nós estamos fazendo aqui a inaugural, mas para dizer que ele já tem proposta de se estender por mais 5 anos, e também a proposta de nós fazermos uma proposta de mestrado profissional já com esse caldo que a gente criou, tá? E que a gente vai continuar, e que essa é a nossa razão de existir enquanto Estado, é a razão de existir da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Queria agradecer a todos, queria agradecer em especial, mais uma vez, a meus grandes amigos e incentivadores de toda hora, a Cristina, o Miguel, e os que eu vim a conhecer nessa caminhada, como o Tuca, a Silvia, o José Carlos. Obrigado a todos, tá? Obrigado, Márcio, pelas palavras. Eu passo agora a palavra à Cristina Rabelais, coordenadora do NIPS. Por favor, Cristina, aguarde a sua audiodescrição, ou, se quiser, pode fazer a sua autodescrição. Obrigado. Cristina é uma mulher branca, de cabelos castanhos, lisos, partidos ao meio. Tem os olhos verdes, nariz fino e lábios delicados. Usa batom vermelho. Está sentada em uma cadeira. Atrás dela, um sofá marrom com almofadas estampadas verde. Cristina sorri. Muito obrigada, Kelly. Inclusive, valorizou o meu batom, que é uma parte feminina importante aqui. Olha só, eu queria agradecer muito a fala do Márcio. Eu acho que eu vou abrir e fechar essa fala final agradecendo a confiança da Secretaria em nós, em todo esse grupo que vocês conheceram aqui hoje. Eu vou fazer um pequeno passeio sobre o nosso evento, tá? Começando pela abertura, tendo a Renata, eu vou tomar também a liberdade um pouco de denominar as pessoas apenas pelos seus primeiros nomes, ou pelos seus nomes mais conhecidos, no sentido de despojadas de sobrenomes e títulos, no sentido de justamente valorizar o seu lado pessoa. Somos todos pessoas que estivemos aqui ontem à tarde e hoje de manhã. Então, começando pela abertura, com a Renata, que ela é mestre de cerimônias da equipe de comunicação do ICICT. A mesa de abertura, ela falou da importância das parcerias institucionais para a nossa empreitada. O Márcio, falando em nome da equipe técnica da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não só a nossa demandante, mas também a nossa apoiadora de todas as ações e iniciativas desenvolvidas pelo SISDEF, como deve ter ficado claro para vocês na fala que o Márcio acabou de fazer.
A Isabel, pela Unifase, instituição de ensino superior formadora de recursos humanos, especialmente na área de saúde, e a Mel, pelo ICIPT, que é um instituto, como a Marina Maria bem lembrou, muito bem lembrado, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica na área de saúde, que tem uma missão exatamente nessa área que a gente trabalha, de produção de informação para tomada de decisão, para construção de cidadania, para a defesa dos direitos humanos. A primeira mesa foi mediada pelo Felipe, que é da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, contextualizou com propriedade a estruturação do SISDEF no seio do debate sobre equidade e invisibilidade social e a potência da informação para instrumentalizar a cidadania, especialmente nas duas primeiras falas, minha e Silvia. Nós procuramos fazer exatamente essa contextualização. Miguel apresentou a forma como temos operacionalizado no SISDEF uma aproximação o maior possível entre uma concepção biopsicossocial da deficiência e indicadores construídos com base em fonte de dados oficiais tradicionais que não são construídas nesse modelo, que não são concebidas nesse modelo. O Rafael fechou a mesa com chave de ouro, compartilhando a sua experiência no combate, em especial, às barreiras para a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho e a importância da disponibilidade das informações adequadas para instrumentalizar essa luta. Na segunda mesa, que foi a segunda mesa, foi mediada pela Jéssica, da equipe de epidemiologia do SISDEF, que trabalha na construção dos indicadores. Ela foi composta pela Cláudia e o Anderson, da Acesso para Todos, que é uma empresa externa de acreditação. Tem sido nossa parceira de primeira ordem na construção da equipe da acessibilidade do SISDEF, mas ela é uma empresa independente e externa de acreditação de acessibilidade. Também participou a equipe da PCDAS, nas pessoas do Sérgio, do Matheus e do Jefferson. A mesa dissecou o desafio de desenvolver acessibilidade no meio de organizações e na web, e compartilhou o esforço que temos feito no interior do SISDEF para vencer um desafio onde não há, no mundo, modelo de acessibilidade web completa a ser seguido. É importantíssimo que isso seja sublinhado. Destaco uma fala do Anderson sobre a acessibilidade atitudinal, que depois foi repetida hoje pela Marina. É como se a acessibilidade atitudinal fosse a mãe de todas as outras acessibilidades. Não existem as outras se a gente, enquanto sociedade, não mudar de atitude e criar acessibilidade atitudinal para todos, todas, todos os cidadãos que habitam o nosso planeta. O Sérgio gostaria de destacar, em especial, a fala sobre a empatia que move o trabalho da equipe do NIPS e do SISDEF. A terceira mesa foi mediada pela Daniele, nossa profissional de comunicação do SISDEF, que abordou aspectos relacionados à comunicação como ferramenta de empoderamento social. Destaco na fala da Maritza o abismo que ela mostrou entre a produção do conhecimento e a sua utilização, que pretendemos superar por uma ponte de tradução do conhecimento, e a infodemia como uma das consequências perniciosas desse abismo. De Marina, parceira de organização de eventos e debates sobre inclusão social e acessibilidade, destaco a fala sobre comunicação participativa, comunicação inclusiva, acessibilidade comunicacional, e lembrando que ela também falou da acessibilidade atitudinal como mãe de todas as outras acessibilidades. Outra coisa que ela disse que também foi muito importante: todas, todos e todes somos agentes de comunicação. Patrícia nos apresentou o Observa Infância. Patrícia é parceira de pesquisa do NIPS, e nos apresentou Observa Infância, também com foco nas pesquisas que evidenciam a vulnerabilidade das crianças, como elas respondem rapidamente a efeitos positivos e também, infelizmente, a efeitos negativos de políticas públicas. Finalmente, o Tuca nos apresentou o projeto ECOAR, Diálogos de Cidadania, o nosso esforço como equipe NIPS-SISDEF, no sentido da popularização da ciência,
buscando criar pontes entre acadêmicos, especialistas, gestores, cidadãos comuns, pessoas com e sem deficiência, em torno de temas sobre direitos humanos. Por algum motivo, meu microfone fechou, mas acabei de abrir novamente. Eu estou finalizando. Mas eu gostaria de fazer alguns agradecimentos à equipe de apresentadores e mediadores, que eu acabei de nomear, à equipe de bastidores, dos canais da Vídeo Saúde e da Unifase, em especial o Leonardo e o Gerson, que estão aqui conosco, a Priscila e o Gabriel, que foram nossos tradutores de Libras, o Arthur e sua equipe, que fizeram a legendagem, e a Kelly, que foi nossa delicada audiodescritora. Um agradecimento muitíssimo especial a Daniele Novaes, responsável pela produção, organização e sustentação de todo esse evento. E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o evento foi todo pensado e realizado pela equipe, e só uma parte dela envolvida com o SISDEF e com o NIPES. Um jornalista incumbido de fazer uma matéria sobre o evento me perguntou qual o ponto forte do projeto. Eu disse a ele, e repito agora com ainda mais convicção a vocês, é a nossa equipe. O grau de engajamento de todos no enorme desafio que o SISDEF traz é o que foi visto nesse evento, onde transpareceu em todas as falas o envolvimento e a apropriação de cada um, por cada um, do SISDEF como projeto de todos nós. Um agradecimento especial à equipe da PCDAS, na pessoa do Marcel Pedroso, seu coordenador, parceiro de coordenação também na condução do SISDEF. A equipe da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, hoje aqui representada por Márcio Crispim, eu agradeço novamente pela confiança depositada em nós para conduzir o SISDEF. Resgato, para finalizar, 2 falas presentes na abertura e na última mesa também. A militância, como parte da nossa prática, pela inclusão social e pela popularização da ciência, e uma fala do Márcio, que eu achei muito significativa na abertura do evento. Pequenas transformações tecnológicas podem levar a uma grande revolução para o planejamento e avaliação de políticas públicas que tenham pessoas com deficiência como população-alvo. Bem, esse é, então, o encerramento desse evento e o início de uma nova etapa do nosso trabalho. Agradeço àqueles que prestigiaram também o evento, investindo seu tempo precioso para nos assistir. Muito obrigada a todos.